Noite linda para vocês que acompanham a Notícia Pro Trabalho. Hoje eu estou com o Jean Silva, ele é especialista em consórcios, inclusive consórcios internacionais, e hoje a gente vai desvendar o mercado bilionário dos consórcios. Nossa, Regina, mercado bilionário dos consórcios? É isso mesmo, Jean? É isso mesmo, o mercado de consórcio ele é um mercado bilionário, Regina. Por incrível que pareça, é um produto que já existe há 60 anos no mercado, mas agora está muito em ascensão, né? Devido às taxas de juros estar muito alta, o brasileiro está recorrendo ao consórcio para aquisição de bens. E o que é o consórcio, né? Qual é a origem dele? Bom, Regina, o que é o consórcio? Como eu falei, o consórcio ele é um produto que foi desenvolvido há 60 anos atrás. Então, ou seja, é um produto que houve-se uma necessidade lá atrás de alguns funcionários do Banco do Brasil, na época, de adquirir um bem, porém não existia linhas de créditos para poder essa aquisição. Então, alguns amigos, funcionários do Banco do Brasil, se reuniram com a intenção de comprar um bem compartilhado. O consórcio ele é um produto de compra compartilhada. Ou seja, através disso, eles fizeram um grupo, né, entre 10 amigos ali, e cada um contribuiu mensalmente com um valor que correspondia a 1/10 do valor do veículo. Então, todos os meses tinha um veículo que iria ser comprado. E ali eles criaram um método de sorteio. Foi aí que surgiu o consórcio de automóveis, né? E aí veio a evolução, ao tempo, as leis, e aí sim, hoje o consórcio é essa grandeza que é o mercado bilionário. O mercado bilionário de consórcios, para vocês que acompanham a gente, se você está gostando desse vídeo hoje, dessa reportagem que a gente está fazendo, aproveitem, curtam, compartilhem, comentem, que é a maneira que a gente tem para dizer para o YouTube que esse conteúdo é importante para vocês, né? Então agora vocês já ouviram o que é o consórcio, entenderam a origem dele, né? Ouvimos a história da origem dele. E agora a gente vai entender um pouquinho como funciona, né? Como é que funciona esse mercado? Bom, o consórcio ele é a terceira opção de compra do brasileiro, né? Eu digo que nós temos 3 opções de compra, que é o comprar à vista, comprar financiado e comprar via consórcio. Hoje a opção de comprar um bem à vista não é tão interessante mais, visto que a gente tem hoje condições de aplicar esse capital que você tem de compra à vista numa rentabilidade de uma renda fixa que vai te render aí um capital suficiente para você adquirir esse mesmo bem de forma parcelada. Mas mesmo assim, o produto consórcio ele é um produto que está crescendo cada dia, porque comparado com as linhas de financiamento que tem disponível hoje, ele é o meio mais barato de compra, né? Então, ou seja, o brasileiro está recorrendo ao consórcio para aquisição de bens, porque é uma forma planejada, é uma forma inteligente de aquisição de patrimônio, onde ele não paga juros, ele vai pagar simplesmente uma taxa de administração diluída no período daquele grupo que ele escolheu. Lógico que tem que estar bem representado por um consultor financeiro que vai dar a ele todos os caminhos necessários para que ele possa fazer essa excelente compra. E o Jean Silva é um desses consultores financeiros, né? Eu quero ver direitinho ali o tempo, porque é muita pergunta que eu quero fazer para vocês. Você é um desses consultores financeiros que ajuda, e você falou aí em planejamento, né? Até antes de ir para a próxima questão. Aproveitando, porque você falou em planejamento, fala um pouquinho mais para a gente disso, porque uma das reclamações de algumas pessoas que entram em consórcio é que às vezes elas entram e vai subindo, e elas se atrapalham no pagamento porque não tinha sido feito um planejamento, isso? Exatamente. O consórcio, ele é um meio de educação financeira. Eu sempre digo que a questão de você ter disciplina financeira é você criar hábitos financeiros. O brasileiro, por si só, ele já tem um lado imediatista, de querer adquirir as coisas de imediato. Então isso faz com que você tenha uma população altamente endividada. E você pode ver isso nitidamente com o poder de compra das pessoas. As pessoas querem comprar, mas ao mesmo tempo elas se sentem endividadas porque não tem o planejamento. Então o consórcio ele é um meio de educação financeira onde essas pessoas se planejam para essa compra, né? Então isso é muito importante.
E vamos falar, como a gente está falando, vou repetindo aqui, né? A gente está falando sobre o mercado bilionário dos consórcios, né? É o que a gente está trazendo aqui para vocês. E aí, vocês devem estar pensando assim, mercado bilionário do consórcio, uma coisinha pequenininha. Será que é uma coisa pequenininha? Qual o tamanho do mercado qual o tamanho desse mercado? Olha, hoje o mercado de consórcio é um mercado que absorve em torno de 300 bilhões de reais em créditos para qualquer tipo de consumo de bens. Se a gente for equiparar isso ao PIB do país, nós estamos falando hoje de quase 4% do PIB do país. Então é algo muito significante para o mercado. Então, ou seja, a cada dia, a cada mês, a cada ano, o produto consórcio toma muito o gosto do brasileiro, e isso é algo muito importante, Regina, porque quando a gente fala de educação financeira, automaticamente uma nação que tem educação financeira é uma nação fortemente, economicamente forte. Então isso faz com que o país se torne... Repete. Quando você tem uma nação que tem educação financeira, você se torna uma nação economicamente forte. Tá? Então, ou seja, o reflexo que nós vamos ter daqui para frente é muito maior, porque você tem planejamento. Então, quando você planeja as suas finanças, você tem uma segurança maior ao longo do tempo. Nós não estamos falando de nada de imediato, nós estamos falando de algo que pode acontecer daqui a 5, a 10 anos. Então, tudo isso é um reflexo que a gente vai sentir um pouco mais à frente. Então, esse é o reflexo de uma educação financeira. E isso, para uma nação como o país Brasil, é muito importante. Diferente de outros países de primeiro mundo, como a Europa, Estados Unidos, que já tem de berço a educação financeira, se aprende na escola, aqui a gente não tem isso. E a gente tem que aprender no nosso dia a dia. Né? Aqui tem que aprender no nosso dia a dia. Vocês que acompanham aí os nossos quadros de Dinheiro Extra, vocês sabem muito bem disso. A gente vive trazendo pessoas da área de educação financeira, mas a gente nunca tinha trazido ninguém sobre o mercado bilionário de consórcios. Acho que a gente nunca nem tinha usado a palavra bilionário na educação financeira antes, aqui na Notícia para o Trabalho. Né? E qual é o perfil das pessoas que estão buscando? Olha, Regina, o produto consórcio é um produto democrático. Por que democrático? Hoje você tem consórcios de bicicletas até aeronaves. Então o perfil do cliente ele se adequa muito à necessidade. O perfil do cliente que eu trabalho hoje, como eu sou especialista no mercado imobiliário, então o perfil que eu trabalho hoje é um público que quer adquirir o bem, que quer consumir o mercado imobiliário. Né? Existe especialista no mercado de motocicletas, de linhas brancas que são eletrodomésticos, existe consórcio para isso, como também tem especialista na área automotiva, área pesada, que é caminhões, e também na área aeronáutica, né? Porque tem consórcio para tudo isso. Então, ou seja, existe um perfil diverso de cada necessidade, mas o público que está buscando o consórcio hoje é aquele público que está planejando a compra desse bem. Então, o público que eu trabalho especificamente é o público do mercado imobiliário. Então, eu trabalho um público um pouco mais seleto, aquele público que está buscando aquele planejamento para aquisição de um bem. E o mercado imobiliário está mais perto do mercado bilionário de consórcios? Olha, sim. A gente pode dizer, porque é o produto mais sofisticado, vamos assim dizer? É o produto que tem maior valor agregado, né? Quando a gente fala hoje de uma aquisição imobiliária, não vou entrar na linha do Minha Casa Minha Vida, mas a gente está falando de um valor agregado maior. Então, se a gente equiparar, vamos tomar como base esse bairro aqui, se a gente tomar como base um ticket médio de uma aquisição imobiliária hoje nesse bairro, nós estamos falando de algo em torno de 400, 500 mil reais. Né? Então, ou seja, é esse público que é um público que está consumindo o consórcio, porque ele não está querendo recorrer ao financiamento. Então, quando ele equipara o custo final do financiamento com o custo final do consórcio, é algo que ele vai ter uma economia de 80%. Olha só, 80% a menos que ele pagaria em custo na aquisição imobiliária, só por ele planejar. Só por ele planejar. Exatamente. O brasileiro não tem uma cultura ainda de consórcio, está adquirindo essa cultura de consórcio agora, né? Olha, a cultura, na verdade, ela foi criada ao longo do tempo. Por quê? Porque por muito tempo não existia uma lei que regulamentasse o sistema de consórcio. Tá? O consórcio, por muitos anos, ele foi algo que eu e você, Regina, poderíamos abrir uma administradora de consórcio. E se não desse certo, quebrou a empresa, faliu, acabou. Hoje não. Hoje, para você abrir uma administradora, para um banco abrir uma administradora, ela tem que ter toda uma regulamentação e auditoria do Banco Central, porque quem regulamenta o consórcio, as administradoras, é o Banco Central.
Então hoje é muito mais seguro, por isso que hoje é um mercado bilionário. As cifras que giram em torno do consórcio são bilhões, né? Então, ou seja, então esse mercado se tornou algo muito mais atrativo. Por muito tempo, o consórcio foi taxado como um produto para classe média, classe C, vamos dizer. Hoje não, hoje é a classe AA que recorre ao consórcio. Nossa, a Por classe quê? AA hoje? Sim, hoje a classe AA é a que recorre ao consórcio. Por quê? Porque ele prefere não comprar à vista, deixar o dinheiro aplicado a uma Selic que rende a ele a 1% e pagar uma taxa de consórcio a 0,10. Repete. Hoje, o público que adquire consórcio é o público AA, A+, B+, AA, é o público triple net que a gente fala. Então, ou seja, esse público é o público que tem capital suficiente para comprar à vista, mas eles não querem comprar à vista porque a vista hoje é uma compra não, eu digo que é uma compra não inteligente. Por quê? Porque hoje esse capital que ele tem, se ele faz uma aplicação hoje numa renda fixa, dependendo da aplicação, ele vai ter uma rentabilidade média de 1% ao mês, enquanto no consórcio ele vai pagar de taxa 0,10 ao mês. Olha a diferença. O dinheiro dele está aplicado e ele está pagando a parcela de algo menor do que o valor que ele está aplicando. Que outras coisas que você acha importante a gente ressaltar quando o assunto é consórcio? Olha, quem está interessado em adquirir um produto consórcio, eu acho que você tem que ter, buscar um bom profissional, um profissional que vai te ajudar a chegar à sua necessidade, desenhar para você o que é melhor, qual grupo é melhor, busque a empresa, consulte a empresa no Google, por exemplo, você pode consultar se é uma empresa que está cadastrada no Banco Central. Então, tudo isso é importante antes de você tomar a decisão de adquirir um produto consórcio. Eu já sou um profissional de 25 anos de mercado, então eu vi da era do papel. Lá atrás, quando nós começamos a trabalhar com consórcio, eu era chamado vendedor de papel, né? Hoje nós estamos na era digital. Então, tudo hoje, a informação está na palma da sua mão. Então você pode buscar aí as informações necessárias. Muitas das vezes, Regina, o cliente já chega para mim, para uma consultoria, sabendo muito mais do que eu talvez poderia falar para ele. Por quê? Porque está na palma da mão as informações. Então isso é muito importante. Agora, tome cuidado, não acredite em conversas fáceis, não existe nada fácil. O produto consórcio é um produto planejado. Muita gente, eu digo, aproveita de uma dor do cliente, que é uma necessidade, e talvez faça algo que não seja o real. Então, muitas pessoas, como você comentou comigo, você falou que o consórcio, o perfil das pessoas mudaram, porque justamente a necessidade mudou, né? Então, ou seja, não é o problema o consórcio que é algo ruim, é o problema que a pessoa que fez a negociação para ele, custou, não foi real com ele. Tá? Então, isso eu sempre falo, tomem cuidado, se vocês quiserem algo muito preciso, busque um bom profissional, existem vários profissionais no mercado, eu sou um excelente profissional, posso ajudar você a conquistar o seu bem de forma planejada. Olha, não estava entre as perguntas, mas posso perguntar? Claro. Algumas dessas pessoas, principalmente na classe AA, está comprando também como forma de investimento, não é um investimento a longo prazo, mas é investimento e não é esse desejo de ter aquele imóvel? Olha, geralmente o público AA, ele já tem patrimônio. Ele não está buscando comprar um imóvel, ele está buscando obter renda passiva. Então, até ontem saiu nos noticiários, né, sobre o público que busca o consórcio para aquisição de bens para renda passiva. Por quê? Porque quando você adquire um consórcio, Regina, e você compra um bem, e você coloca esse bem como renda passiva, o seu inquilino que vai pagar o seu patrimônio. Você não vai precisar desembolsar capital para poder pagar a prestação. O aluguel já vai ser suficiente para você pagar a prestação. Então, o seu inquilino está fazendo com que você cresça no patrimônio. Isso de forma planejada. Então, hoje eu tenho clientes que compram 10, 20 cartas de crédito para aquisição de bens. Ou seja, produtos de Airbnb. Se você acompanhar hoje o método de locação, locar imóvel está muito caro, né? Então, ou seja, as pessoas, investidores hoje buscam consórcio para justamente isso, aquisição de patrimônio para renda passiva. Aquisição de patrimônio para renda passiva. Vocês imaginavam que tinha tanta coisa para a gente falar sobre consórcio?
né? Nem eu imaginava quanta coisa. Estou falando com o Jean e as perguntas estão vindo aqui na minha mente, né? Jean, a questão dos grupos, né? O consultor, ele vai analisar também o grupo que você entra. Vou te contar meu case, tá? Eu, quando comprei minha casa por consórcio. Que ótimo. Né? Mas eu entrei num grupo, eu queria casa logo, não era uma investidora, né? Eu queria casa logo, queria casar. Quem casa quer casa. É exatamente isso. Quem casa quer casa, né? Mas no grupo que eu entrei, aí eu demorei um pouquinho mais para tirar a minha carta, exatamente porque eu não tinha um planejador financeiro, não foi feito com um planejador financeiro, foi feito com 2 jovens sonhadores, né, querendo casar, e tinha entrado bastante investidor, né, talvez com esse perfil. Então a gente demorou um pouquinho mais para pegar. A questão dos grupos também é importante. O consultor, ele vai analisar isso, ele tem condição de analisar os grupos? Muito importante. Hoje nós somos um hub de negócios financeiros. Hoje eu tenho algumas administradoras no meu portfólio, como Itaú, Santander, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Porto Seguro e Mafra Consórcio. Somando todos, nós temos mais de 1000 grupos de consórcio dentro desse perfil. Então eu consigo moldar a sua necessidade com qualquer grupo desse. Então, ou seja, eu sou um analista de grupo. Eu analiso qual o melhor grupo que vai te contemplar com a melhor velocidade dentro da capacidade financeira que você tem. Então esse é o meu trabalho. Essa é a minha função, trazer para você a sua solução financeira. Né? Lembrando que, só complementando aqui, o consórcio ele não é um produto apenas para aquisição imobiliária no Brasil. Hoje nós temos produtos para aquisição imobiliária no exterior. Inclusive, eu sou um especialista de negócios que é dolarização de patrimônio. E você pode utilizar o consórcio para construir patrimônio no exterior. Então nós temos hoje todo um suporte, nós temos todo um produto desenhado para essas pessoas que pensam em aquisição de imóveis no exterior. E o mais importante, você não precisa se desfazer do seu patrimônio. Você pode usar o seu patrimônio aqui no Brasil como alavanca e utilizar ele como um meio de dolarizar o seu patrimônio. Então você não precisa se desfazer. Às vezes as pessoas acham, mas eu tenho que vender um imóvel para comprar um no exterior. Não, hoje não precisa mais. Hoje você pode usar o seu próprio patrimônio, ele pode continuar alugado, você pode estar morando nele, e você faz uma operação de alavanca com o seu próprio imóvel e a gente faz a dolarização do seu capital. Nós temos todo o suporte, toda a estrutura do exterior para atender a sua necessidade. Então, esse mercado cresceu também para o exterior? Muito, cresceu muito. Hoje, 50% dos meus clientes estão no exterior. Então, eu atendo brasileiros que estão no exterior, que querem investir no Brasil, como também brasileiros que estão empreendedores que querem investir lá também. E a gente tem toda uma estrutura. Bem, e se vocês estão gostando desse programa, agora eu vou parar e vou fazer jabazinho, né? Que tal vocês pararem de dar desculpas, não só na questão dos consórcios e poder investir, mas investirem na comunicação de vocês? Bem, para aquelas pessoas que querem impulsionar a comunicação, eu tenho aqui o meu livro, Pare de Dar Desculpas, 107 perguntas que vão impulsionar a sua comunicação. Tá à venda pelo Mercado Livre, mas quando vocês compram aqui com a notícia, fica muito mais acessível ao bolso. Então eu aconselho como investimento para que vocês possam melhorar a sua comunicação. E Jean, tem algum case, a gente ainda tem alguns segundinhos, né? Tem algum case rapidinho que você acha interessante contar sobre esse meio de consórcio? Tem, o meu case. Eu, antes de se tornar um consultor, eu fui um cliente. Então, para que eu pudesse formar patrimônio e hoje, graças a Deus, ter esse patrimônio trabalhando para mim, eu fui um consorciado lá atrás e hoje, graças a Deus, eu tenho o meu patrimônio construído através do alicerce de consórcio. Como também tenho vários clientes aqui que eu poderia ter mais tempo para falar, mas eu tenho hoje em mim como um case de sucesso na área de consórcio. Porque lá atrás você fez todo esse processo. Lá atrás eu precisei ter educação financeira, eu precisei tomar a decisão de querer ter objetivo de aonde eu quero chegar. Querer ter objetivo de onde chegar. Bem, eu espero que vocês tenham gostado, que estejam curtindo tudo aí. Jean, quem quiser saber outras informações, como é que faz? Bom, quem quiser saber mais informações, me acompanhe no meu Instagram, @jean.universo.financeiro.
Esse é o meu Instagram, você vai ter muito conteúdo legal lá para você ouvir. E como a gente está falando sobre o mercado bilionário, vamos mandar um abraço para os amigos do grupo onde a gente se conheceu? Claro, com certeza. Pessoal do MMI, foi fantástico os 3 dias que nós tivemos aí compartilhando conhecimento e espero que todos aí estejam com a mente milionária. Já passaram-se alguns dias que aconteceram esse treinamento, mas ajudou também a aproximar os dois aqui. Bem, obrigada mais uma vez aqui pela presença. Obrigado você, Regina. Quero agradecer o Nilson que está aí do outro lado da câmera, quero agradecer aqui o estúdio, que está nos abrigando mais uma vez a notícia, e quero pedir licença a Deus Pai Todo-Poderoso, para que eu possa continuar aqui, à frente dessa ferramenta de comunicação, levando informações que transformem. Tchau! Tchau!